Bom dia, gente. Vamos aqui pensar nas bobagens ditas por religiosos, né? Religioso diz muita besteira sem fundamento. Assim, na pandemia, eu ouvi pessoas dizerem que era castigo de Deus por conta de que mexeram com a imagem de Jesus Cristo no carnaval, que era para a gente aprender a ser mais humilde. Mas agora vamos nos concentrar numa bobagem dita por um pastor. Um pastor da Assembleia de Deus de Tucuruí, chamado Washington Almeida, ele disse que a causa do transtorno do espectro autista é uma visita do diabo no ventre materno e que o diabo está visitando o ventre das desprotegidas. Ele até se retratou, mas não convenceu ninguém. Olha, chamar uma doença, se assim for, então outros problemas, né? Como transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão, são tudo demônio. É tudo coisa do diabo. E uma dona, né, me contestando num vídeo meu, ela disse que a depressão era porque as pessoas, em vez de aceitarem o que Deus dá, elas ficam pensando no que não tem. Que depressão é doença de quem não busca a Deus. Que depressão é doença de quem não busca a Deus. Que em vez de se contentar com o que Deus dá, fica pensando no que não tem. Ou seja, depressão é uma doença de uma pessoa invejosa e caprichosa. Olha, autismo não é doença. Eu não sou neurologista, então eu não posso falar nada sobre o autismo. Mas o que eu sei é que ele não é uma doença. E não existe isso de curar autismo. E claro, para nós, pessoas que temos um certo conhecimento, a gente sabe que não é uma doença e o TEA, transtorno do espectro autista, ele não é uma coisa só. E se manifesta de vários aspectos e níveis. Há o nível 1, né? Há também o Asperger, a síndrome de Asperger, sobre a qual eu não tenho conhecimento, mas o que eu digo é que a gente não deve ter preconceito. São pessoas assim, cujo cérebro funciona de uma maneira diferente do usual. Mas, infelizmente, quem não entende tem preconceito. Autismo não tem nada a ver com inteligência, nem com falta de capacidade de trabalhar, de ter uma vida normal. E muitas vezes a pessoa tem uma certa condição que a faz sofrer preconceito, né? Quem é esquizofrênico, quem tem problemas como transtorno bipolar, como depressão, ou então TDAH. Eu fui diagnosticada com TDAH depois de adulta. E quando criança, não se sabia sobre isso. Crianças que tivessem essas condições de dislexia, TDAH, né, hiperatividade, elas eram consideradas pouco capazes. Eu sei o que foi ser considerada doida pelas outras crianças que estudavam comigo. Diziam, olha olha, a doida tirou a nota mais alta da turma. Olha a doida, quem é que quer essa doida, né? Quando chegou a idade de namorar, muita gente dizia, quem quer essa doida? Porque crianças e adolescentes com TDAH têm dificuldade de ter amizades, de fazer amigos, né? E assim, os professores não tinham paciência porque eu não copiava as lições no quadro na velocidade que eles queriam. Aí ficavam sempre reclamando, oh meu Deus, que menina vagarosa. Olha, então é isso. Já não basta você ter uma condição que faz você enfrentar dificuldades. Aí vem um pastor desses dizer que isso é o diabo. Já houve pastor que disse que o vírus da AIDS, na verdade, era um demônio. Era um demônio. Aí vamos falar aqui de outro pastor que disse outras coisas absurdas. Marco Feliciano, né? Que ele é pastor e deputado. E ele disse que a Bíblia e a história mostram que os africanos foram vítimas de uma maldição de Noé por conta do primeiro caso de homossexualismo na história da humanidade. Hoje a gente não usa o termo homossexualismo, porque se entendeu que homossexualidade não é uma doença, mas Marco Feliciano usou esse termo. Que essa maldição de Noé seria porque ele ficou bêbado, aí ficou nu. E que Cã,
um dos filhos dele, que seria o filho de pele negra, teria visto o pai nu, teria zombado do pai nu e bêbado. Aí Noé lançou a maldição. Um outro pastor que também falou bobagem foi Jonas Pimentel, o mesmo que disse que criança também é culpada pelo abuso. Ele incentiva a violência doméstica em um culto, dizendo que os casais deveriam brigar longe dos filhos e que, se houvesse hematomas, que se cobrisse com um esparadrapo. Como é que um pastor diz uma coisa dessas? Hein? Quer dizer, tá com hematoma? Cobre com esparadrapo. É um verdadeiro absurdo, né? Paul Washer, que é um pastor batista norte-americano, ele disse que a AIDS era castigo de Deus. Aí quando falaram para ele das crianças que nasceram com HIV, ele disse, olha, lembrem que Deus matou crianças no dilúvio e também em Sodoma e Gomorra. Assim, eu comecei a assistir a Paul Washer, depois assim, que eu disse que eu estava decepcionada com esses pastores da linha neopentecostal. Aí eu disse, eu vou assistir pastores tipo Paulo Júnior e Paul Washer, né? Porque dizem que eles pregam a verdadeira palavra de Deus. Mas olha, foi tanta coisa que eles pregaram que eu não quis mais saber. Aí eu deixei de acreditar definitivamente. Olha, infelizmente, grande parte das pessoas é ignorante e ouve o que esses pastores dizem, né? Mas, assim, não é do interesse desses pastores que as massas adquiram conhecimento. Por que André Valadão diz para não mandar os filhos para a universidade? Pelo mesmo motivo que Martinho Lutero, muitos anos atrás, ele disse que a razão é a inimiga maior que a fé possui. Uma pessoa com estudo pensa. E tendo estudo, ela vai pensar e não vai acreditar cegamente no que esses pastores dizem. Vamos pensar direitinho, viu, gente? Bom dia a todos.